Olá, eu me chamo Laura Potrick, eu sou psicóloga e sou especialista no tratamento da ansiedade. Eu vim aqui hoje conversar com vocês sobre saúde mental na pandemia. Primeiramente, eu acho bem importante a gente diferenciar o que é a ansiedade funcional da ansiedade disfuncional. A ansiedade funcional é aquela que a gente sente frente a situações normais, situações naturais, situações que a gente vai viver na vida e que nos dá aquele frio na barriga, aquele desconforto, mas a gente enfrenta e isso nos impulsiona a realizar o que a gente precisa realizar. Então, por exemplo, frente a uma entrevista de emprego, frente a uma reunião, uma palestra ou algo que a gente vai fazer e que é novo, não é da nossa rotina. Nos causa o desconforto, nos causa aquela sensação de que será que eu vou conseguir? A gente fica na dúvida do nossa vontade, da nossa potencial, mas a gente vai lá e faz e consegue. A ansiedade disfuncional é aquela que frente a situações também naturais, também situações que todo mundo vive, nos bloqueia, não nos dá coragem para fazer, para dar o próximo passo. Por exemplo, frente a uma situação de mudança, vou me mudar de residência, eu não consigo fazer essa mudança, eu escolho ficar na minha antiga residência porque ir para uma nova me gera muito desconforto e me paralisa. Esta, então, a ansiedade que nos paralisa e que nos causa um sofrimento é uma ansiedade disfuncional. Frente a situações de pandemia, de incerteza, de inseguranças, de dúvidas em relação ao futuro, ninguém sabe dizer o que vai acontecer e quando vai acontecer, é natural que sentimentos de tristeza, de tédio, de medo, de ansiedade apareçam. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa saber, que a ansiedade é natural, é esperado a gente ter uns desconfortos emocionais neste momento de pandemia, de isolamento social, de retomada de vida um pouco diferente, e isso faz com que a gente parece que não sabe o que vai fazer, parece que a gente não sabe o que é o melhor e o que é o pior para a gente fazer nesse momento. A melhor coisa que a gente tem a fazer neste momento de pandemia em relação à nossa saúde mental é viver o aqui e agora. Mas Laura, como que eu faço para viver o aqui e agora? Bem, prepare uma rotina, prepare uma lista de tarefas que você precisa fazer no seu dia, na sua semana. Nessa lista de tarefas, inclua tanto as tarefas do trabalho, as tarefas de casa, quanto lazer, descanso. E aí você tenta incluir isso na sua rotina do dia. Priorize as coisas que são mais importantes para aquele dia, que você não pode deixar para o dia seguinte, e flexibilize as coisas que você pode deixar para o dia seguinte. Então, tem coisas que a gente precisa fazer hoje, mas tem coisas que a gente pode deixar para amanhã. Siga esta rotina. A rotina também inclui a gente acordar, tomar um café da manhã, fazer a nossa meditação ou contemplar o pôr do sol no final do dia, fazer uma conversa com os nossos amigos, com a nossa família, mesmo que seja no formato online. A rotina nos estabiliza, a rotina nos dá um norte, a rotina nos dá uma certa segurança. Então, mantenha uma lista de tarefas e inclua essa lista de tarefas na sua rotina. Cuidado para não ser muito rígido, cuidado para se permitir flexibilizar a sua rotina e as suas tarefas. Porque nem sempre a gente vai dar conta de tudo, afinal de contas, nós não somos máquinas e mesmo as máquinas precisam fazer uma pausa para se reenergizar, né? Para se recarregar e continuar as suas atividades. Então, dê uma pausa. Essa é uma outra dica bem importante para esse período de home office, né? A gente está mais em casa, a gente está fazendo o trabalho misturado com as tarefas do dia a dia e parece que a gente não vai dar conta, parece que vai ser impossível continuar. Não vai, a gente dá conta sim, mas a flexibilidade é algo fundamental. Outra coisa que ajuda muito a viver o aqui e agora é inserir momentos de meditação. Quando eu falo meditação aqui, eu não estou falando daquela meditação de esvaziar a mente, de pensar em nada. Não. Encare os seus pensamentos como nuvens que passam pelo céu naqueles dias nublados, ventosos, e que a gente percebe elas às vezes atrapalham o nosso dia, mas elas passam e vão embora.
Assim a gente precisa lidar com nossos pensamentos no momento da meditação. Encarar o momento da meditação como um parar para pensar no aqui e agora. Você pode fazer uma meditação guiada, existem vários aplicativos e vídeos no YouTube que podem lhe ajudar, porque a meditação guiada ela vai então nos guiando para um lugar de prestar atenção no aqui e agora, vai nos guiando a prestar atenção na nossa respiração, por exemplo. Outra dica bem bacana para lidar com a ansiedade é respirar. Gente, prestem atenção, quando vocês estão ansiosos, desconfortáveis com as emoções, presta atenção como é que está a sua respiração. Será que você não está com uma respiração cachorrinho, como a gente chama, que é aquela respiração curta e mais ofegante? Respire com calma e profundamente. O segredo da respiração é no momento de expirar. No momento que a gente libera o ar é quando a energia se renova de verdade. Outra dica, faça jejum de notícias. A gente assiste televisão ou acessa os sites, acessa o próprio Instagram, Facebook e é uma enxurrada de notícias negativas. As notícias negativas nos contagiam a pensar negativamente. E o pensamento negativo só soma mais e mais para a nossa ansiedade, para o nosso desconforto, a nossa tristeza, o nosso tédio aumentar. Então, faça um jejum de notícias. Escolha as notícias que você vai assistir. Assista coisas boas, alegres, leves, que te deixem com mais ânimo, com mais energia, num astral mais elevado. As notícias importantes, aquelas em que você precisa saber, as notícias do governo, né? De agora pode sair, agora não pode sair, agora pode isso, agora não pode aquilo, é feriado, não é feriado. Essas notícias a empresa vai lhe dar, os seus colegas vão comentar, os grupos de WhatsApp vão estar falando disso. E aí você vai saber delas e vai buscar mais informações caso sejam relevantes para você. Mas não precisa assistir o jornal todos os dias. Né? Isso não necessariamente vai te ajudar. Muitas vezes isso é causador de mais e mais ansiedade. Outra atividade já que a gente falou de pensamento negativo, é contestar os seus pensamentos. Lembre-se que pensar é só um pensamento e não é a verdade. Quando você pensa, não quer dizer que aquilo de fato vai acontecer. Não quer dizer que porque eu pensei que amanhã vai chover, amanhã de fato vai chover. Então, quando você estiver com pensamentos muito negativos ou pensamentos catastróficos em relação ao futuro, se pergunte: quais evidências eu tenho de que esses pensamentos vão de fato acontecer? Que evidências eu tenho de que isso que eu estou pensando é verdade e que isso que eu estou pensando realmente faz sentido? Muitas vezes a gente pensa porque a gente aprendeu a pensar desse jeito e não porque de fato é o que vai acontecer. Então, conteste os seus pensamentos. Não precisa acreditar em tudo que você pensa, não. Nem tudo que a gente pensa é verdade. Outra coisa bem importante que ajuda muito em momentos de ansiedade, em qualquer momento de ansiedade, é o relaxamento. Faça exercícios durante o seu dia e aí estar trabalhando em casa ou estar trabalhando na empresa, não importa. Você pode relaxar os seus ombros, fazer um movimento de alongamento, né? Relaxa. Quer ver uma coisa que mostra que a gente está tenso? Se você está parado agora me vendo, me ouvindo, perceba onde está a sua língua. A sua língua está no céu da boca ou a sua língua está encostando nos dentes de baixo? Porque quando a gente está com a língua no céu da boca, é porque a gente está tenso, é porque a gente está nervoso. Então, relaxe sua língua, comece por ela. Ninguém vai ver que você está fazendo isso. É igual a atividade de respiração, né? A gente pode respirar e ninguém vai ver que a gente está respirando para se acalmar. Aí a gente está vivendo uma coisa meio estranha, né? Não é para todo mundo que já vinha vivendo de trabalhar em casa. E isso é meio estranho, trabalhar em casa. Para algumas pessoas está sendo maravilhoso, para outras pessoas está sendo muito ruim. Por quê? Porque tem os filhos, tem os afazeres da casa, tem as outras pessoas que moram na casa que também estão trabalhando de casa. E aí fica meio confuso, né? Se separar onde cada um vai trabalhar, é reunião ao mesmo tempo, é chamada de vídeo, é um monte de coisa. Então, uma dica para separar o ambiente de trabalho e o ambiente de lazer é mudar o ambiente.
Às vezes não dá pra gente mudar de sala, porque a gente só tem uma sala em casa, a gente só tem uma mesa em casa e aí fica difícil mudar. Se você tem uma estação de trabalho, né, uma escrivaninha e uma mesa de jantar, por exemplo, use a escrivaninha para o trabalho e a mesa de jantar para o lazer. Quando você vai usar o computador para coisas de lazer, vá para outro ambiente. Quando você vai trabalhar, se mantenha na estação de trabalho. Não fique trabalhando em todos os cantos da sua casa. Isso confunde o nosso cérebro. Ele não entende. Mas aqui não é um lugar de lazer? Aqui não é um lugar de trabalho? Como assim as coisas estão se misturando? Se você não tem essa opção de 2 ambientes em casa, mude a decoração. Na hora que você está trabalhando, coloque florzinha, luminária, os livros, um caderno, uma agenda, mesmo que seja fake, né? Mesmo que você não use essa agenda, esses cadernos, mas para dar um ambiente mais de trabalho, ou limpe toda a escrivaninha, deixa só o seu computador. Quando você está no momento de lazer, coloque uma taça de vinho vazia, coloque algum outro objeto de decoração, coloque alguma coisa que avise o seu cérebro. Agora nós estamos no momento de lazer. Tem uma coisa que funciona muito bem, que é usar um espaço, uma poltrona, uma cadeira, um sofá, para ser o ambiente de transição. Então, eu estou aqui trabalhando, estou aqui na minha escrivaninha, que é o mesmo lugar que eu vou fazer o meu lazer depois. Mas, entre o meu momento de trabalho e o meu momento de lazer, eu vou sentar na minha poltrona e eu vou dar um tempo. Eu posso dar um tempo mexendo no Instagram, eu posso dar um tempo lendo alguma coisa, eu posso dar um tempo fazendo um telefonema para alguém aleatório, mas eu não vou trabalhar. E depois eu vou, então, sentar de volta na minha escrivaninha para a outra etapa, né? O outro momento, seja o trabalho, começar a trabalhar, ou seja, então, começar o lazer. Esse momento sentado na poltrona, ou sentado no sofá, ou sentado na cadeira, vai simbolizar o tempo que você estava dentro do carro, no ônibus, no Uber, o tempo que você usava para deslocamento da sua casa para o seu trabalho. Isso tudo ajuda o cérebro a ir se organizando, né? A entendendo esse novo momento. Você mantendo isso numa rotina, vai deixando o seu cérebro mais seguro, vai lhe trazendo um conforto, vai lhe trazendo uma segurança, uma sensação de que está bem, esta é a minha nova forma de trabalhar. Existe uma coisa bem importante quando a gente fala de saúde mental, que é a nossa autorresponsabilidade. Ou seja, nós precisamos nos responsabilizar pelos sintomas que se apresentam na nossa vida. Então, se eu sou uma pessoa ansiosa, eu preciso me responsabilizar pelo meu tratamento. Eu preciso me responsabilizar por cuidar de mim. Seja buscando uma ajuda profissional, seja buscando uma ajuda em livros, em vídeos, em cursos online, grupos online de ajuda. Existem várias formas que você pode ter uma ajuda externa para lidar com as suas questões internas, com as suas questões emocionais. Mas, se você não se responsabilizar, não há profissional gabaritado no mundo que vai dar conta de lhe ajudar. Assim como a gente não pode ajudar o outro se o outro não quiser ajuda. É muito difícil, a gente precisa fazer uma força muito grande, empurrar muito a pessoa. E muitas vezes a ajuda é em vão. Então, se você não está bem, se você não está se sentindo confortável, se você está se sentindo mais desanimado, mais triste, mais coisas que você gostava de fazer agora já não tem mais graça, pessoas que você gostava de encontrar e de conversar já não são pessoas que você gosta mais, atenção, isto é sinal de que a sua saúde mental não está nada bem. Então busque ajuda, faça algo diferente. A gente ainda tem alguns estigmas, alguns preconceitos em relação à saúde mental. Existem várias plataformas de atendimento online, de psicoterapia, né, com vários psicólogos muito competentes, que você pode começar o tratamento da sua casa e ninguém precisa saber. Você não precisa contar para as pessoas que buscou ajuda, caso você tenha preconceito ou acha que os outros vão ter preconceito. Mas não há como nós sermos bons profissionais, não há como a gente dar conta da rotina do dia a dia se a gente não buscar ajuda profissional. Se a gente não buscar ajuda profissional, não. Se a gente não cuidar da nossa saúde mental. E muitas vezes precisa buscar uma ajuda profissional. Então, o meu recado aqui
Coloque em prática pelo menos um dos exercícios que eu trouxe aqui. Coloque isso na sua rotina e você vai ver uma bela de uma diferença. Outras duas coisas que eu não falei e que antes de encerrar eu gostaria de mencionar e de deixar grifado cuide da sua alimentação e cuide da sua saúde física. Alimentação, saúde física e saúde mental são um conjunto importantíssimo para a gente dar conta, não só deste momento de pandemia, mas como de qualquer momento de crise nas nossas vidas. Você me encontra e encontra mais dos meus materiais como esse e tantos outros no Instagram, no @tratando-sua-ansiedade. Você também me encontra no podcast, no Spotify e no Google Play com o mesmo nome, Tratando Sua Ansiedade. E eu também tenho um canal no YouTube com este mesmo nome. Então, se você gostou desse conteúdo ou gostaria de saber mais, gostaria de trocar uma ideia comigo, fique à vontade. Me busque nas redes sociais que eu vou ter o maior prazer de lhe ajudar um pouco mais. Um beijo grande e até breve.